falar aqui sobre o eu superior. O eu superior, ele é descrito, geralmente assim, por minhas palavras, né? Como uma energia benevolente, amorosa, sustentadora, onde a alma humana ou o ser humano ela pode se apoiar e pedir suporte, né? Porém, o eu superior, a gente tem que trazer uma ideia contextual, de que o universo, a primeira forma de vida, as primeiras formas de vida do universo, elas eram altamente tecnológicas. Então, a fonte, por ser uma tecnologia inexplicável, não tem como explicar em palavras, e já perguntei a seres também sobre essa informação e não souberam me explicar porque nem eles chegaram nesse local. A resposta que eu tenho sobre isso é que as primeiras formas de vida nos primeiros universos, elas eram tecnológicas, certo? Só que a gente tem uma visão tecnológica muito simplista devido às coisas que a gente tem aqui como tecnologia, das coisas que a gente chama como tecnologia, na verdade. Então, os seres que saíram diretamente de Avona, que são os Elohims, os co-criadores, o eu superior, por exemplo, Serafins não. Eles saíram diretamente dessa fonte. Eu tratei a questão do livro de Urântia como uma questão de bajulação, porque tratam seres ligados ao comando Voronandek, Melquisedeque, Goronandek, os deck tudo aí, como se fossem seres amorosos e preocupados com a humanidade. Porém, eles são preocupados com seus projetos e o jogo da dualidade, né? Então, esses Melquisedeques, esses Lanonadeques, os seres que frequentam o comando desse local, eles acabam assumindo o DNA Lanonadek, certo? Então todos os seres que frequentam um comando específico têm um código que é como se fosse uma identificação de que ele trabalha ali ou não, né? Mas o assunto é eu superior. Então vamos lá. O eu superior, quando ele se fractaliza numa quantidade que agora eu esqueci, mas isso, se eu não me engano, é 100 partes. E quanto mais vai descendo a vibração, as partes vão se ramificando e ficando densas, ok? Então, cada grupo de ser humano, a cada grupo de 100 pessoas encarnadas aqui na Terra, existe um mentor superior, que eu chamo assim, que ele está numa gama de frequência específica e ele é como se fosse o protetor ali desse grupo de 100 pessoas, ok? Então, aí o que que acontece? Ele passa as informações todas subindo dos fractais, do eu que o eu superior liberou, até chegar nesse computador quântico, que é o eu superior. Porém, existe uma situação intrigante sobre isso, que tem ligação com os lacres, certo? Então, se nós estamos no universo que os arcanjos, por serem clones do Criador, da mônada diavélica, foram lacrados para que obedecessem às regras de Yahvé, e pouquíssimos arcanjos conseguiram ter o livre-arbítrio de se livrar desses lacres. Os eu superiores trabalham na sua maioria, eu não vou dizer que são todos, porque eu nem sei dizer quais são positivos e negativos, porque tem muitos, porque eles criaram vida ramificada aí no universo inteiro, então não posso afirmar. O que eu posso dizer de alguns arcanjos que são deslacrados. Mas o eu superior, ele não tem a capacidade amorosa ou benevolente. Eles possuem uma programação na qual eles foram criados lá em Avona. Então, quando eles foram criados, eu vou dizer Avona porque é um nome que já existe e eu não vou inventar outro nome para ficar um assunto diferente aqui. Então, vai ser Avona mesmo e tal. Então, eles possuem uma programação inicial, né? São programados, certo? Mas eles não são essa fonte que nem muitas pessoas entendem ou ligam, porque a fé humana necessita amorosidade. Então, para ser benevolente, tem que ser amoroso.
né? Então, o eu superior, na realidade, ele é um computador quântico e onde ele armazena não só informações de seres humanos do grupo de 100 pessoas, mas armazena informações de outros fractais e várias inúmeras realidades. E essas informações é passada diretamente para a fonte, que não é Yahvé. Yahvé foi criado por essa fonte. E essa fonte não existe uma resposta concreta do que é isso, se é uma máquina realmente ou não. Eu acredito que seja uma máquina, até porque as formas de vida no universo, primeiramente, por exemplo, nós estamos no sétimo universo. Então nós estamos aqui no sétimo universo, certo? Que é biológico no planeta Terra. Porém, nós temos seres que não são biológicos, porque o DNA biológico foi criado especificamente aqui para a Terra. Foi na Terra que teve essa mutação, na verdade. Então, seres como Enki, Enlil, Nergal, Nilsag, Anu, por exemplo, possuem DNA tecnológico, eles são máquinas, certo? Mas a estrutura de máquina que a gente tem na mente não é nada semelhante ao que esses caras são, certo? Então o eu superior ele é um computador, porém é um computador útil. Por exemplo, para quem é terapeuta, por exemplo, geralmente a gente, todas as pessoas, quando está sem energia, geralmente busca energia dos fractais e outras realidades. E esses fractais também tiram energia da gente. É um dos motivos da gente ficar um pouco cansado ou muito cansado. Esses fractais tiram energia um dos outros, certo? Mas para quem é terapeuta, eu desde há 6 anos mais ou menos, eu aprendi método para eu tirar a energia do eu superior, no caso, né? Você, em vez de tirar a energia dos seus fractais e de repente eles estão sem energia e vir pegar de mim, eu aprendi a pegar a energia do eu superior, porque ele está ali para isso, certo? Por hora ele não está aqui para impedir o seu livre-arbítrio e nada. Ele está ali para assimilar conhecimento. Então é uma máquina que assimila conhecimento, pega conhecimento, evolui e passa para alguém, para a fonte ou para sei lá. Então é uma coisa muito difícil de você explicar para as pessoas e de repente mudar um paradigma muito grande. E isso não é do meu interesse, de fazer com que o que eu estou falando aqui agora, que um eu superior é um computador quântico gigantesco que armazena dados pra cacete, e quebrar a ideia romântica, porque assim, cada informação chega para quem é para chegar. Se chega e de repente ajuda a assimilar, ajuda a entender esses conceitos e de repente faz sentido para você, ok. Se não faz sentido, ó, a vida que segue. Então todos nós aqui somos conectados a uma máquina que é muito mais complexa, muito mais difícil de explicar do que se imagina. E existem muitas falácias, principalmente quando se trata do livro de Urântia. Tem gente grande no meio espiritual aí que basicamente o trabalho é voltado 100% no livro de Urântia e foi aprimorando umas ideias ou outras. Então, o livro de Urântia é um livro interessante, certo? Porém, é um livro do jogo da manipulação, infelizmente, né? Porque esses caras aí desses comandos não estão aqui para ajudar a humanidade. Não existe essa conversa de comando vai vir resgatar. Então é muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais louco do que se imagina. Então eu espero que tenha ficado claro para quem vai assistir esse vídeo aí, que o eu superior é um computadorzaço útil até então, serve para muita coisa realmente, mas é preciso saber se conectar e como se conectar. Não é fazendo oração, desculpa quem faz. Não é acendendo vela, desculpa quem faz, que funciona dessa forma. É muito mais difícil, é muito mais complexo. Que olha pra minha cara assim nem diz, né? Mas é isso aí mesmo. Valeu.